Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da SGORG, que significa Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Mauro Romero Leal Passo, um dos diretores da Sociedade de Ginecologia da SGORG. Trabalho bastante na área de infecções na área genital, e teremos um papo hoje sobre infecção urinária, infecção do trato urinário. O nosso convidado é o também professor, médico urologista, professor titular da Unirio e o atual diretor, presidente, da Sociedade de Urologia do Estado do Rio de Janeiro. Como eu já disse, é um prazer muito grande estar aqui falando nessa conversa no início de 2024 sobre infecção do trato urinário, que tanto vale para homem e para mulher. Para nós ginecologistas, a gente basicamente está limitado ali na área feminina, e o urologista, teoricamente, mais do homem, mas não é verdade. O urologista ele tem a possibilidade de ver homem e mulher, e é nesse sentido que a gente quer ouvir o nosso querido amigo Mauro Muniz, presidente da Sociedade de Urologia do Rio de Janeiro, do qual, graciosamente, se dispôs a bater esse papo conosco. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, que é uma pessoa amiga, já conhecemos há muito tempo. Você me convida para os eventos, eu te convido para outros eventos também. O Silvio, presidente da SGORG, também é um amigo antigo também. Então é um prazer estar aqui com os colegas para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque a infecção urinária é uma coisa bastante comum. Né? A estimativa quer dizer, infecção do trato urinário é a patologia, assim, a nível hospitalar, uma despesa gigantesca, né? Uma das patologias mais comuns de acontecerem durante a internação hospitalar, e mesmo a nível ambulatorial. A estimativa é que, em relação à ginecologia, que metade das mulheres, algum dia na vida, vão ter uma infecção urinária. Metade das mulheres, né? Algumas têm isso de uma forma recorrente. O que é essa forma recorrente? Se elas acontecem mais de 2 infecções num período de menos de 6 meses ou mais de 3 num período de 1 ano, a gente considera isso como uma infecção recorrente, em que se tomam medidas diferentes daquela infecção esporádica. Aquela infecção aguda, que às vezes a mulher até tomou analgésico, e 30% delas têm chance de melhorar com essa situação. No caso da urologia, o ginecologista trata de infecção urinária, o clínico trata de infecção urinária, o pediatra trata de infecção urinária. Na urologia, a gente acaba atuando mais nas infecções mais complicadas, em que existem patologias urinárias que geraram aquela infecção. E aí a gente vai pesquisar com endoscopia, com exames de imagem, aí são situações diferenciadas. Como é que faz para o público geral também, até para os colegas, para os acadêmicos, como é que faz esse diagnóstico? Qual é a clínica mais... Você já falou da frequência? A frequência também é interessante a gente lembrar que no primeiro ano de vida, o menino tem mais infecção urinária do que a menina, e se atribui isso à presença de fimose. Né? Todo menino nasce com fimose, ele não consegue fazer exposição da glande e tem um risco maior de infecção urinária. Isso, inclusive, é uma das justificativas de fazer circuncisão, como se faz nos Estados Unidos, para minimizar o aparecimento de infecção urinária no primeiro ano de vida, que é um período em que uma infecção urinária geralmente é igual a septicemia. Né? A partir daí, a menina sempre vai ter mais infecção urinária do que o menino, até os 50 anos de idade. A partir dos 50 anos de idade, aumenta a frequência tanto no homem quanto na mulher. Provavelmente por causa das patologias relacionadas à doença prostática no homem. A próstata, ela produz uma secreção que é muito rica em zinco, que teria um efeito em zinco. E isso tem uma proteção, oferece ao homem uma proteção em relação à infecção urinária. Além da questão anatômica também, comprimento da uretra, né, distância da uretra do ânus, mas de qualquer maneira a secreção prostática oferece uma proteção ao homem. E ela acaba se modificando com o aparecimento da hiperplasia prostática benigna, prostatites, e aí o homem começa a ficar mais exposto a ter infecção urinária depois de 50 anos de idade. Então a gente acaba tratando tanto do homem quanto da mulher por causa dessa situação em particular, né? Me diz uma coisa, qual é o sintoma assim, que mais indica que é, e até pode dizer que é um falso sinal ou sintoma de uma infecção urinária? Os sintomas clássicos são a disúria, principalmente a disúria terminal, né? No final da micção é que vem um desconforto muito grande. Tanto para homem quanto para a mulher? Tanto para a mulher, mas na mulher isso é bem marcante, né? Ela cita muito isso da disúria terminal. Por exemplo, na mulher pós-menopausa,
devido às alterações vaginais, muitas se queixam da disúria inicial. Ela sente um desconforto no contato da urina com a vagina e depois vai melhorando. Na infecção, em geral, essa disúria é terminal. No final da micção é que vem um desconforto muito intenso, urgência miccional, às vezes até com incontinência urinária, né? Aumento da frequência urinária, polaciúria, e ela começa, assim, muitas mulheres que têm isso repetidamente, elas conseguem identificar o sintoma. E se você não tem secreção vaginal, isso reforça muito a ideia de ser uma cistite, uma infecção envolvendo a bexiga, né? Que entra nas infecções urinárias baixas, né? Tanto que você está autorizado, tem vários trabalhos mostrando que se a mulher não tem secreção vaginal, tem disúria e urgência polaciúria, você teoricamente está autorizado a tratar essa mulher porque sem exame nenhum. Se for uma mulher jovem, sem patologias conhecidas, ela não estando grávida, ela sendo jovem, não tendo nenhuma doença urinária já conhecida, teoricamente você está autorizado a tratar essa mulher imediatamente. Olha essa história, conta muito de que o homem é mais fácil urinar, vai no banheiro, em pé, em qualquer lugar, e a mulher, ela tem dificuldade, ela retém mais e fica... Não é raro as mulheres chegarem em casa, assim, uma vontade louca de urinar. Isso tem a ver? Não tem a ver, porque... Não, tem a ver, com certeza. O esvaziamento da urina, o esvaziamento da bexiga é um mecanismo de proteção de infecção urinária. Quer dizer, a partir do momento que uma bactéria entra dentro da sua bexiga, ela leva um tempo até ela conseguir aderir à célula da bexiga e conseguir penetrar nessa célula. Se você urina, o próprio fluxo urinário coloca essa bactéria para fora. Então, a micção é uma maneira de proteger da infecção urinária. Tanto que em situações que você não tem um esvaziamento adequado da bexiga, chega sendo por uma doença neurológica da bexiga, uma obstrução urinária, isso é um fator de risco importante para a infecção urinária. Então, na mulher que voluntariamente ela fica várias horas sem urinar, né, a urina parada, entrou alguma bactéria, em 20 minutos a bactéria já reproduziu, mais 20 minutos ela reproduziu novamente, aumenta o contingente de bactérias, e a hiperdistensão da bexiga prejudica o fluxo sanguíneo na parede vesical. Então, essa isquemia relativa da bexiga, dificuldade de células de defesa chegarem, maior possibilidade de infecção urinária, de ocorrer agressão à bexiga. Quem está ouvindo, nos vendo, né, vale aí uma primeira boa mensagem. Nada de ficar prendendo. Com certeza. Vai, urina em pé. Urinar, esse é outro problema da mulher também, né? Ela normalmente, assim, quando ela está na rua, ela não quer sentar no vaso sanitário. Então, ela urina semi-agachada. E urinar semi-agachada, você muitas vezes não consegue um esvaziamento adequado da bexiga. Isso existe uma certa dificuldade, né? Então, o ideal é que ela procurasse urinar sentada mesmo, né? Mas é melhor. Não, com certeza. Meio em pé, meio agachada do que nada. Do que não urinar. Vale essa mensagem. Tanto que aquela recomendação, a mulher mesmo já sabe, mesmo a leiga já sabe que ela está com infecção urinária, bebe mais água. Porque ela bebe mais água, ela urina mais vezes, e com isso ela promove um esvaziamento e ela consegue muitas vezes até melhorar dos sintomas ou até curar eventualmente essa infecção urinária, espontaneamente, né? Quer dizer, só aumentando o volume de líquido que ela está ingerindo. Mas é uma recomendação, embora não tenha comprovação científica, mas é racional que se faça isso. Claro, então é importante porque muitas mulheres, né, até em casa mesmo, de esposa, eu tenho 3 filhos, aquela história de acha que vai pegar uma doença porque sentou no vaso, e às vezes até em ambientes que têm uma boa higiene. Tem vários ambientes de restaurantes que tem o papel forro, daria até para sentar, mas elas não sentam. Né? Existe uma resistência muito grande. Esse conceito, a gente sabe disso, que o gonococos em 30 segundos está morto, né? Mesmo que esteja ali em cima do vaso. A gente sabe que dificilmente você pega uma doença venérea por contato com um vaso sanitário, né? E então, até, assim, é o que eu estava falando, elas até ficam com medo e não sentam, com medo de pegar uma infecção em ambientes que têm um papel, uma boa higiene que daria até para se agachar mais. Então, no caso da mulher especificamente, não existe um outro fator de risco importante, que é a questão de atividade sexual. Isso tem trabalhos mostrando que mulheres sexualmente ativas têm um risco maior de infecção urinária pelo coito em si. Tanto que mulheres assim que ficaram sem parceiro há algum tempo e voltam com um novo parceiro, muitas vezes com o aumento da frequência sexual, tem um risco de trabalhos mostrando que tem um risco maior de ter infecção urinária.
Isso E pelo atrito? pelo trauma da uretra, trauma pelo da coito, uretra, né? Então, assim, isso facilitaria a ascensão de bactérias para dentro da bexiga. A gente sabe que a uretra da mulher tem em torno de 4 centímetros. Os 2 centímetros distais estão colonizados, né? Os 2 proximais Você chama estão distal, estéreis. para o pessoal entender. Da Distal metade da uretra para fora, para para a fora, parte externa. a parte que está em contato na calcinha. Né? E a Isso é proximal distal. seria da metade em direção à bexiga, em direção à junção com a bexiga, né? Que normalmente estaria estéreo. Então, o trauma da uretra, né, levaria a entrada de bactérias na bexiga, o que facilitaria. Então, uma das técnicas é você recomendar que ela urine depois da relação sexual. Também, novamente, trabalhos científicos falando sobre essas questões comportamentais para evitar infecção urinária não comprovaram, mas na prática isso tudo é utilizado. Procurar urinar depois do coito, né? Procurar urinar várias vezes por dia, ou seja, aumentar a ingesta de líquido. A ingesta alta de líquido produz uma urina mais diluída, o que diminui os nutrientes que as bactérias têm ali para sobreviver na urina, além do esvaziamento periódico mais intenso pelo aumento da ingesta de líquido. Álcool tem alguma coisa a ver? Não, do álcool não tem, não. Não, do álcool não tem nenhuma relação com infecção urinária. Falam muito no consultório, doutor, porque eu acho que eu fiquei porque eu estava assim, não estava muito bem, tinha bebido um pouco, e me limpei de trás para frente, de frente para trás. Tem alguma coisa a ver, quer dizer, secar ou até depois da defecação, uma maneira isso tem muito mais mito do que... eu dou mais importância a isso para 2 situações, para criança e para mulheres muito idosas que já estão com confusão mental, né? E às vezes com incontinência fecal, né? Numa mulher adulta, em geral, ela sabe que o ideal é ela não se higienizar de trás para frente, porque ela traz material fecal em direção à vagina, do ânus em direção à vagina. Em direção à frente. Isso para trás, Mas é complicado, muitas das vezes. Tem alguns fatores que atrapalham algumas mulheres, né? Sentada. Obesidade, né? Porque às vezes com um glúteo muito grande ela fica com dificuldade de se higienizar de frente para trás. E nessas mulheres que estão com consciência fecal, às vezes com doenças neurológicas, com Alzheimer, essas coisas que acabam usando fraldas e aí evacuam na fralda e contaminam o local, né? Ainda junto o fato de ser pós-menopausa, que é um outro fator de risco, pelas mudanças que ocorrem pela baixa de estrogênio, modifica aquela flora de Doderlein lá, é modificada, e com isso você torna mais fácil de bactérias gram-negativas colonizem a entrada da uretra, e ela acaba não se higienizando adequadamente e, consequentemente, facilitando se contaminar por essas bactérias. Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa que veio também agora nessa coisa de higiene e tudo. Para a gente ver um pelo no genital hoje, numa mulher, a gente tem que encomendar no consultório, na UF, quer dizer, olhar uma vulva com pelo tem que encomendar, porque não existe realidade, mais né? vulva. Como eu trabalho com DST, eu também examino homem, muitos homens. Sei. Na verdade, hoje, talvez eu, como ginecologista, examine, consulte mais homem do que mulher. Interessante. Muitos urologistas de Niterói mandam os pacientes para a gente lá. Muitos colegas não querem tratar de pacientes com doença de transmissão sexual, né? HPV, que dá trabalho e tal. Né? E aí, o pelo ali, qual é esse mito do pelo? Porque as mulheres chegam e falam, doutor, homem também. Muitos homens estão se depilando, com certeza. É muito mais higiênico, fico mais limpinho. E aí eu tenho que falar do ácido graxo, do pelo. Né? Não, da própria lesão provocada pela escarificação, né, que você sabe que abre porta para entrada de HPV. Tem a ver isso. Não tem nenhuma comprovação científica disso. Agora, a depilação, você sabe que é um risco maior exatamente de infecção genital, porque você, quando traumatiza a pele, facilita a entrada do vírus do HPV mesmo, né? Você acredita que uma das coisas que gerou um aumento da frequência é a questão Eu tento explicar isso, de depilar a né? genitália, né? Quando você olha, tira o pelo da sobrancelha, tira o pelo do cílio. Né? Inclusive, no outro dia eu estava lendo, há uma perspectiva que nos próximos, talvez 100 ou até 150 ou 200 anos, o ser humano terá uma nova sobrancelha para proteger mais. Porque hoje em dia a luminosidade ficou muito grande.
há 200 anos, 300 sim. anos, era sol, era noite, era noite. É, Hoje em dia a gente tem ficado com luz, no período né? longo, né? O tempo todo. Né? Tá acordado, está com luz. Quando não tem luz, está no celular, está no tablet. Então, e também pela natureza. Eu brinco muito e falo, você vê um rio sem mata ciliar, esse rio está degradado. Mas de qualquer maneira é um hábito, mas não tem nenhum trabalho científico associando a presença de depilação com infecção urinária que eu tenha conhecimento, eu nunca vi nada sobre isso, não. A maioria dos trabalhos falam essa situação. É o pico grande que ocorre no início da vida sexual, depois da menopausa, né? E associado à atividade sexual. Né? Você acha que tem a ver com o volume? Eu não peguei para estudar essa história do volume de infecção urinária agora, 2024. Em relação às situações antecedentes. 1700, no qual a mulher também não tinha não a mulher, né? Uma porcentagem grande da mulher trabalhando o dia inteiro e participando da vida e tendo essa coisa. Eu não sei, Mauro, eu nunca vi nada sobre isso, não. Sinceramente, nenhuma associação assim de temporal de aparecimento de infecção urinária. E o risco maior da infecção, que a gente está falando de infecção urinária, está falando de infecção urinária baixa, ou seja, baixa que pega uretra e bexiga. Né? Mas o grande risco é que 2% das mulheres podem evoluir para uma infecção da parte alta. Isso é importante. É a infecção renal e a pielonefrite. Né? A cistite ela pode ser desconfortável, gera um incômodo muito grande para a mulher. Tem mulheres que ficam no vaso sanitário horas sentadas com aquela sensação de tenesmo, de querer urinar e não sai urina. Mas a infecção urinária alta põe em risco de vida, porque a partir do momento que você tem uma pielonefrite, risco de septicemia associada à pielonefrite. Repete para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, qual a porcentagem? Mas uns 2% das mulheres com cistite podem evoluir para a pielonefrite, né? A pielonefrite, que aí já é uma infecção lá em cima alta, também, né? Que aí com febre alta, dor no corpo, cefaleia, mal-estar, astenia. De comorbidade, talvez. Septicemia ou alguma coisa assim. Exatamente, né? Se ela tiver alguma comorbidade, aumenta o risco de evoluir para septicemia, mas aí é uma infecção mais grave. E aí você tem que tomar mais cuidado com isso, né? Algumas mulheres, por exemplo, que fazem cistite simples, muitas vezes você até autoriza ela a se tratar. Deixa uma receita com ela para ela usar um antibiótico quando ela tiver algum sintoma, porque ela já sabe mais ou menos reconhecer isso. Mas eu sempre alerto a mulher que qualquer coisa diferente dos sintomas habituais, que ela tem que procurar um atendimento, porque senão ela pode deixar passar uma pielonefrite achando que é uma cistite. E algumas mulheres abrem um quadro de pielonefrite sem nem fazer cistite. É interessante isso. Elas já abrem um quadro com febre alta e quando vai ver está com a pielonefrite. São bactérias que têm um tropismo maior em direção ao rim e vão direto sem causar uma cistite, né? No nosso dia a dia, assim, uma medicina de padrão, como é que você lida com isso? Qual é o exame que você pede? Como pede? Como eu falei para você, assim, uma mulher com uma cistite simples, você está autorizado a tratar ela de imediato. Pronto, quadro isolado. Se essa mulher faz recorrência, sempre tem que pedir cultura de urina. Se essa mulher pede para essa cultura? Eu já vou explicar esse detalhe, só os detalhes assim. Quando a gente pede cultura, é na infecção recorrente, na infecção persistente, que é aquela infecção que você faz o antibiótico, ela continua com infecção. O antibiótico não funcionou adequadamente. Né? Na mulher grávida, porque a gente sabe que tem uma associação de infecção urinária durante a gravidez com prematuridade, então você tem que tomar mais cuidado com essa mulher. E você não pode utilizar qualquer medicamento na mulher grávida, então é obrigatório você pedir a cultura de urina antes. Importante na cultura de urina, para a cultura de urina ser confiável, o ideal é que a mulher fique 4 horas sem urinar. 4 horas sem urinar. E é complicado, porque muitas vezes, como ela está com polastura, ela não consegue ficar esse tempo todo. Não precisa ser da noite, pode ser de qualquer horário. De 1h da tarde, se ela urinou às 8. E colher às 5. Entendeu? Não tem problema, fique 4 horas sem urinar. Se possível, fazer uma higiene local para diminuir o risco de contaminação, porque o homem, como tem um pênis, o pênis funciona como se fosse um direcionador do jato. Sim. Ele despreza o jato inicial e colhe a parte do meio do jato. Dá aquele xixi para fora e pronto. Na mulher, ela também tem que fazer a mesma coisa, mas como não tem esse fator direcionador, se puder higienizar a genitália primeiro, diminui a chance de haver uma contaminação de bactérias do meio da vulva que contaminem aquele material que está sendo colhido, né?
procurar colocar na geladeira para manter a temperatura baixa e entregar o mais rápido possível ao laboratório, né? Não pode colher e entregar 3 horas depois. Processar também de imediato, também, que é um outro problema. E aí o resultado da cultura, né? Nos trabalhos na década de 70 do CATS, eles diziam que para você considerar como infecção urinária, tinha que ter um crescimento de mais de 100 mil colônias por mililitro, né? Só que isso era para pessoas com pielonefrite. Numa mulher com cistite, se você tiver um crescimento acima de 1.000 colônias e ela tiver sintomas, você pode valorizar aquela cultura. Só que, em geral, o laboratório não faz isso. Não, é coisa bem conhecida, mas é assim. Mas só que, normalmente, o laboratório só processa se é um crescimento acima de 10 mil colônias. Quando tem menos de 10 mil colônias, ele fala que veio negativa a cultura. Mas, teoricamente, se ela tem sintomas, você pode tratar, mesmo com resultados que, teoricamente, não caracterizam infecção urinária. Né? Então, assim, é o primeiro exame que é o mais importante. Né? Agora, a partir do momento que haja persistência ou recorrência, né, entre nesse critério de mais de 2 infecções por semestre ou mais de 3 por ano, antigamente essas mulheres faziam cistoscopia, faziam exames contrastados, e se viu que na grande maioria dos casos você não encontra nada. Então, basicamente, você usa uma ultrassonografia. Claro que se ela apresenta uma hidronefrose, apresenta um cálculo, apresenta alguma anomalia urinária, você vai investigar com mais detalhe. Mas se não, um ultrassom ali você consegue descartar a maioria das patologias urinárias, desde que seja um ultrassom confiável, que o ultrassom é subjetivo, né? Mas, e daí você vai fazer mais investigações conforme que você vai encontrando da evolução que ela for tendo ao tratamento. Então, por exemplo, a endoscopia, que era uma coisa muito comum a gente fazer cistoscopia, a gente faz cada vez menos, porque, na verdade, só em algumas situações você está desconfiado de uma fístula vésico-intestinal e você não está conseguindo identificar por outro método para tentar encontrar alguma coisa. Divertículo de uretra, é difícil você ver por endoscopia. Muitas vezes você vai encontrar hoje em dia numa ressonância magnética de pelve que vai encontrar esse divertículo, que também é uma causa de recorrência em poucas mulheres, não é o mais comum de você encontrar. Na grande maioria das mulheres você não encontra nada. Né, das mulheres com cistite, que eu estou falando, né? Cistite, com uma cistite simples. Né? Ela não tem nenhum fator de risco. Quando a gente fala cultura de urina, está se falando no passo seguinte, que seria um antibiograma, né? Isso. Sensibilidade ao germe, e aí você escolher aquela medicação que você acha mais conveniente para ser utilizado, sempre lembrando que... Expor, né? E que, por exemplo, se a mulher é grávida, você não pode utilizar alguns medicamentos, né? Então, você escolher a droga de acordo com esse perfil e tomar cuidado quando ela começa a recorrer muito. Quer dizer, assim, aí são medidas diferentes que podem ser tomadas, porque se você ficar usando dose plena de antibiótico, vai selecionando esse germe e daqui a pouco ele está super resistente, que é um problema que nós urologistas acabamos pegando muito, né? As mulheres são tratadas por outros colegas de outras especialidades e, às vezes, quando está resistente a todos os antibióticos, aí pedem para a gente investigar, mas aí já é uma situação que já fica mais complicada, porque você tem mais dificuldade de lidar com essa mulher. E também uma relação de prazo de tratamento, dose única, ou 5 dias, ou 7 dias. Conta para nós aqui qual um dos melhores esquemas. Não, a tentativa, você tem desde hoje a utilização de medicamento em dose única. Outras drogas quinolonas já foram tentadas em dose única, funcionaram bem, mas depois acabaram saindo do mercado, né? Você vai usar uma nitrofurantoína, ideal que você faça pelo menos 5 dias de antibiótico utilizando nitrofurantoína com ela. Sulfametoxazol trimetoprim, que já foi uma droga bastante utilizada, a gente tem um índice de resistência muito alto. Então, hoje em dia, a recomendação é que só se utilize se você tiver uma cultura de urina comprovando que o germe é sensível à droga. E o principal é poupar as quinolonas. As quinolonas eram muito utilizadas, né? E hoje em dia está tendo esse conceito que essa droga elas têm que ser deixadas para situações especiais. Pacientes com infecção urinária alta, mulher com pielonefrite, né? Muitas vezes, se ela não está nauseada, não está vomitando, você pode até tratar dela ambulatorialmente, mesmo estando com pielonefrite, se ela não tem um fator complicador intenso. Né, e tentar poupar, utilizar menos elas nas cistites simples. No SUS? Mas até que o pessoal tem diminuído um pouquinho, tem usado um pouco menos do que usavam antes. Já foi bem pior mesmo isso. Mas tomar cuidado, porque você vai usar numa situação em que tem a necessidade de utilizar a quinolona mesmo, não utilizar como... Muitas vezes acontece conosco mesmo, de receber uma prescrição de 5 dias, ou 7 dias, ou 10 dias para qualquer coisa. Aí no terceiro dia ficou bom. Para de usar. Assim, a quinolona você pode usar até 3 dias, mesmo uma cistite simples. Mas muitas mulheres tomam, por exemplo, a nitrofurantoína, que teoricamente você tem que usar 5 dias, muitas vezes usam um dia só. Um dia melhorou e ficou bem.
Tem trabalhos mostrando que mulheres com cistite simples, até com anti-inflamatório, 30% delas melhoram. Porque se tratando a dor, elas podem corrigir a infecção, claro, com aumento de fluxo de urina, tomando mais líquido, né? E hoje em dia se tenta fugir do uso do antibiótico no tratamento da recorrência. Por quê? O que é mais eficaz para você evitar a recorrência são doses baixas de antibiótico durante períodos prolongados. Mesmo a nitrofurantoína, se você faz ela, pode ser associado ao coito, quando é marcado na mulher a associação do coito com o aparecimento da cistite. Pode ser diário, pode ser 3 vezes por semana, né? Só que, podendo não utilizar nenhuma droga antibacteriana, seria melhor, para você evitar a seleção de germes mais resistentes. Então, o que a gente tem de opção hoje em dia no mercado? Cranberry. Né? Cranberry é uma fruta da América do Norte, que se viu que ela tem uma substância chamada proantocianidina, que essa substância diminuiria a chance do pili da Escherichia coli grudar na célula da bexiga. Funciona para mais ou menos 30% das mulheres. E já caiu no meio leigo, já está conhecido. Então todo mundo chega, já está tomando cranberry, porque alguém recomendou utilizar e já está utilizando cranberry. Né? No nosso meio ainda é bastante caro. Temos vacina para Escherichia coli. A única vacina que tem disponível no mercado, ela protege teoricamente contra 18 tipos de Escherichia coli, que são as mais associadas à infecção urinária. A gente sabe que existem mais de 150 tipos diferentes de Escherichia coli. Mas também funciona para mais ou menos 30% dos pacientes. Aumentar a ingesta de líquido. Demanose também. A demanose também, os receptores de pili lá da Escherichia coli, que são ligados à manose, grudariam na demanose e seriam excretados sem aderir à célula da bexiga. É uma outra opção também, dentro das coisas que você pode fazer para minimizar o uso do antibiótico. Mas o antibiótico, ele funciona para 90% das mulheres, a 95%. Então, a diferença é, eventualmente, você tem que utilizar antibiótico mesmo, não tem outra maneira. Me diz uma coisa, assim, para a gente evoluir, para dar logo fazer um fechamento. Tá. Existe, qual o grande diagnóstico diferencial? Você pode pensar que é uma infecção urinária, até para fazer essa abordagem, como você falou, mais rápida, mais inicial, que não é infecção urinária? Sim, com certeza, né? Os sintomas, como eu falei, um cálculo urinário pode provocar sintomas semelhantes, principalmente cálculo em ureter distal, no ureter que já está na porção intramural, que ele está penetrando na bexiga, ele pode dar polaciúria, pode dar urgência, pode dar disúria. Né? As infecções de uretra, e você sabe disso aí que você trabalha com essa parte, as uretrites na mulher, seja por clamídia ou por gonococcus, podem provocar sintomas semelhantes também. A própria alterações do pós-menopausa, como eu falei, geralmente provoca uma disúria inicial na mulher, que ela fica achando que está com infecção, né? Então, assim, tem várias situações que podem confundir. A própria vaginite mesmo. A mulher com vaginite tem disúria, tem às vezes urgência, tem desconforto hipogástrico, fica incomodada, né? Me diz uma coisa, já que a gente está falando de infecção genital, né, na mulher, tem associação com alguma DST? Tem alguma coisa mostrando infecção urinária até como um gancho, como oportunidade até para pesquisa de outras coisas, especificamente gonococo, clamídia? Não, exatamente. A gente está falando de mulher jovem e com vida sexual. Sim. São as que têm mais risco de ter infecção urinária. Então, as que têm mais risco de ter infecções genitais também. Por isso, vale a pena pesquisar de rotina? Dependendo do perfil sexual dela, vale a pena checar também. Eu acho que é interessante também checar, né? Mas, de qualquer maneira, não existe uma associação direta. A associação mais direta que teria em relação assim, a um coito inadequado, que não é doença de transmissão sexual, é a questão do coito anal com penetração vaginal sem higienização do pênis, né? Então, assim, você poderia transmitir Escherichia coli direto para dentro da vagina da mulher por uma penetração vaginal após coito anal. Mas, de resto, são mulheres jovens que podem ter doenças transmitidas sexualmente, como tem infecção urinária de repetição também. Eu vou dar um intrometido, dizendo que na minha prática, que eu lido com isso, entrou na minha frente, eu quero fazer pesquisa e eu não mais me surpreendo. Eu tenho trabalho até na Vila Mimosa com profissionais do sexo, que a gente vai lá, tem trabalho de preventivo e citologia e exames com mulheres em vulnerabilidade. Eu e Silvio temos trabalhos com isso. Ah, legal. E você pega lá os bichinhos
E no consultório, em gente que você, se não pesquisasse, você não encontraria. Monococo, clamídia e tricomonas, e micoplasma genitálium. Então, eu digo, Mauro Romero, entrou na minha frente, eu quero vacinar para tudo, e aí muitos colegas daqui, acima de 50 anos, herpes zoster, que agora está recomendada. Sabem, né? Não querem tomar, é cara, compra um uísque de 2.000 e não quer tomar uma vacina porque o SUS não dá. Né? E aí eu quero ver todo o esquema vacinal, e também pesquisar direto os painéis. Hoje, já bem disponíveis os painéis de DST ou de IST para gonococo, clamídia, eu já... micoplasma, diaplasma, tudinho. Eu quero saber. Entrou na minha frente, eu quero não, a gente está tratando do mesmo grupo, né? A mesma faixa etária, né? Está lidando com a área sexual. Agora, fora dessa faixa, uma coisa importante que eu queria aproveitar a oportunidade para chamar a atenção é bacteriúria assintomática. Quer dizer, mulheres têm cultura de urina positiva e não têm sintomas urinários. Na mulher pós-menopausa, não precisa tratar bacteriúria assintomática. Tá? Na mulher pré-menopausa, 30% das mulheres com bacteriúria assintomática fazem infecção durante a gravidez. Então, teoricamente, você tem que tentar tratar essa bacteriúria assintomática. Mas há mulheres que não têm risco de gravidez mais, não precisa tratar bacteriúria assintomática. O que eu faço com essas mulheres? Eu faço a cultura, deixo uma medicação para se elas se tornarem sintomáticas em algum momento se tratarem, mas tem trabalhos mostrando que o risco de elas terem infecção sintomática é o mesmo de qualquer mulher, tem ou não tem a bacteriúria assintomática, e é mais para reforçar com essas mulheres, dar segurança a elas, que elas ficam muito inseguras. Porque o mau odor da urina não é indicação de você tratar uma bacteriúria assintomática. Se ela ficar com a urina mais concentrada, aumenta o odor da urina, bebe mais água. Né? Então, assim, incentivar que não trate bacteriúria assintomática, porque senão você começa a fazer uma pressão seletiva. Faz um antibiótico, aí fica resistente a esse antibiótico. Faz o segundo antibiótico, fica resistente a esse. Daqui a pouquinho você está com um germe ali resistente a tudo. E você está colonizado, que é a diferença de colonização e infecção. Tá? A bactéria colonizando a bexiga é uma coisa que acontece mais ou menos com 15% dos idosos. Né? Então, assim, não tem problema, você não precisa tratar essa bactéria. Agora, está colonizado com uma bactéria muito resistência. Não, qualquer uma, teoricamente, está colonizado só. Você não precisa tratar bactéria sintomática em idoso. É mais comum isso ver em mulheres, mas eu tenho homens também colonizados e não tem complicação nenhuma. Mas você tem que ver o paciente periodicamente, mais para reforçar com ele a necessidade de não tratar com antibiótico, porque senão ele acaba caindo com um colega ou outro com um exame, antibiótico. Aí ele volta com resistente àquele antibiótico, já queimou aquele antibiótico. Você chama parceiro sexual ou tem algum... Não, assim, muitas mulheres chegam pra gente, assim, as mulheres jovens com cistite, elas ficam atribuindo ao parceiro, mas achando que o parceiro está transmitindo a infecção. Não tem caso de descrição de transmissão de infecção urinária por Escherichia coli do homem para a mulher, a não ser pela questão do coito anal. O contrário, tem alguns trabalhos mostrando mulheres com cistite poderem passar para o parceiro a mesma Escherichia coli, mas são pouco comuns. É mais para reforçar com elas que a culpa não é do parceiro. Se fosse aquele parceiro ou qualquer outro parceiro, o problema seria o mesmo. Né? São aquelas orientações gerais: aumentar a quantidade de líquido, urinar periodicamente, evitar reter urina durante muito tempo, urinar depois da micção, depois do coito. Né? Muitas vezes consegue sucesso, mas dá força a essa mulher, porque ela fica muito confusa. Ela começa a achar que é falta de higiene, que ela está se higienizando direito, que também é uma coisa errada. O excesso de higiene, você sabe disso, que modifica a flora vaginal e aí torna ela mais exposta a outras infecções. Fala isso em família. Usar sabonete antisséptico, usar não sei bactericida. Eu aproveito, só para dar a minha experiência, Mauro, para buscar parceria, mas como uma opção de integração dos genitais. Sim. Não como uma forma, deixa isso bem claro, olha, se quiser conversar, mas para poder ver uma orientação e buscar. Já peguei gente com VDRL positivo, já peguei gente, Mauro, com HIV infectado, já peguei gente com hepatite C, já peguei gente sem vacinação para hepatite B. Então, eu aproveito no dia a dia, já que eu estou
que é uma infecção, o nome já Claro. diz infecção. No genital, eu aproveito para trazer esse pessoal para o meu lado, e aí eu explico, e aí eu busco as sorologias, ninguém sai sem anti-HBS, HBsAg, anti-HCV, hepatite C, HIV e sífilis. Não me arrependo. E qualquer nível, seja um colega, seja uma esposa de colega, seja um padre, uma freira, eu não quero saber. E vejo que isso é muito bom para o relacionamento médico-paciente, a coisa fica mais acolhida de você conversar com a situação. Então, essa deixa... Eu tenho essa conduta com os homens, eu tenho mais que... Assim, a minha ligação maior é com os homens. Os homens também que chegam lá, eu sempre faço esse tipo de investigação. Na mulher com infecção urinária, existe uma certa resistência dos maridos comparecerem, porque como a mulher começa a associar, muitas vezes, é muito marcado isso, elas têm relações sexuais, 24 horas depois elas abrem um quadro de cistite. Então, ela sempre acha que o marido está meio pressionado, que ele está sendo culpado, então muitas vezes resistem um pouquinho de ir lá no consultório, né? Elas acabam vindo, mas os maridos têm mais dificuldade de virem ao consultório. Mas eu acho bom quem está nos assistindo, né? Hoje em dia a gente tem muito médico de família, muita gente que tem essa oportunidade, e abrir a brecha, abrir a oportunidade. Olha, se quiser ver. E aproveitando, Mauro, então, tem mais duas coisas que eu quero abordar, que o nosso tempo está chegando ao fim. Já que a gente falou de infecção, é no genital. Tem a ver com sexualidade, com coito. Tem a ver com área de possibilidade de ter outras infecções. Nós não temos no Brasil, e até no mundo, perdeu muito, porque as doenças no genital infecciosas eram analisadas classicamente pela venerologia, que o nome ficou feio, acabou. Tanto que a Sociedade de Dermatologia era venerologia e dermatologia. Acabou. A dermatologia praticamente não está vendo tudo isso. A gineco tem a dificuldade de ver o homem. O próprio uro, que tem uma abordagem maior, mas ele não tem assim, um treinamento maior para entrar numa vagina, coletar material do colo do útero. Você acha importante, Mauro, que a gente, na gineco, aproveitasse isso que nós estamos fazendo aqui, parceria com a uro, com aquela visão mais de homem. O uro pegar a parceria com a visão mais de mulher, até colocar o infecto no meio, para ter uma área de atuação. Eu estou muito engajado nisso, claro. Assim, acabou ficando cada um isolado, né, Mauro? Atuação em DST, em IST. Como é que você, como presidente, vê isso? Você acha que vale a pena a gente investir um pouco sobre isso? Eu acho que dentro da especialidade mesmo, tem que investir de treinar os colegas. Né? O Gafreguini, mesmo que você falou, ele foi um hospital que foi criado para tratar de doença venérea, né? Pouca gente sabe disso. Foi um prêmio da família Guinle, deu ao Rio de Janeiro de fazer um hospital para tratamento de doenças de transmissão sexual, né? Então foi essa a ideia. Na época era sífilis. E hoje em dia, assim, muitos colegas não querem mais tratar. Então tem urologista que não é só os slides que você estava comentando, os colegas que mandam para você, mas tem colega que pega um paciente com condiloma e ele não trata. Ele manda procurar um dermatologista. O dermatologista não quer tratar também, empurra o cara de volta para outro, né? Então, assim, é uma coisa mais integrada, seria legal, pelo menos pessoas que estão interessadas. Em todos os eventos científicos, os colegas sabem disso, eu sempre procuro dar ênfase e falar alguma coisa sobre doença de transmissão sexual. Você mesmo foi convidado para a última jornada carioca de urologia para falar sobre isso, né? Então, a gente tem procurado... A área de atuação, como tem cirurgia robótica, como tem... você vê a ginecologia de hoje, tem um volume de área de atuação. A gente evoluir para isso? Eu acho que sim. Se você for olhar naquele manual de recomendações do Ministério da Saúde, ele tem aquele organograma, como é que você vai investigar uma uretrite, uma úlcera genital, e lá embaixo, se tiver enrolado, manda para o especialista. Mas quem é esse especialista? Ele não especifica quem é. Quem é esse cara? Né? Eu falo muitas vezes, quando eu faço apresentação, alguma coisa sobre isso para os colegas urologistas, eu falo assim, cara, esse cara somos nós, cara. Então, a gente tem que estar melhor do que os outros, melhor do que a média. A gente vai ter que saber mais, porque esse paciente vai vir para a gente e você vai ter que resolver ele, né? Outra coisa, então...
você concorda que vale a pena a gente investir Eu acho que é uma coisa mais muito na legal. educação? Porque É. hoje você vê, tem infecto que só vê HIV. Pô. É. A própria infectologia, muitos grandes serviços de infectologia não sabem ver outra infecção. É só HIV, sífilis terciária. Acabou. Aquela sífilis inicial, recente, HPV, uretrite, nem sabe como Nem chega para tratar. ele, na verdade. Nem chega para ele. Então, tá valendo, pessoal. Encarem aí que nós vamos trabalhar para isso. E outra, para a gente finalizar, Mauro, estou aqui com o Mauro Muniz, que é professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nossa querida Unigran Rio. Unirio, que é da sede do Gafrey Guine, no Rio de Janeiro, e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia da Regional Rio de Janeiro. Mauro, tem alguma mensagem assim final? A gente falou muito tentando dizer tudo de melhor do que fazer. Tem alguma mensagem tipo, olha, o que não fazer perante a uma infecção dessa, ou imaginar que existe alguma coisa, olha, não faça pelo menos isso. Tem o que não fazer. Não, eu acho que o principal é isso, é tomar cuidado de tentar ajudar essa mulher, principalmente uma mulher com infecção recorrente, né, de assegurar para ela que ela está bem, porque ela fica muito insegura, achando que ela está errando em alguma coisa, seja na higiene, no comportamento dela. Não exagerar no uso de antibióticos, porque você começa a gerar uma resistência bacteriana burral e que vai criar dificuldade mais na frente de você tratar, né? E se inteirar do que você tem de opção para se fazer. Né? A gente tem que estar informado, por isso que é importante a gente participar dos eventos científicos, ver o que a gente pode fazer para ajudar aquela mulher, porque só ficar dando antibiótico em doses altas o tempo inteiro, então, você não vai resolver e deixar ela insegura, né? E não tratar bacteriúria sintomática. Aquela idosa com bacteriúria sintomática, deixa ela quietinha que é melhor para ela. Monitora ela. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim. Obrigado pela participação. Obrigado, professor Mauro, colega, amigo. Vamos estreitar cada vez mais essa participação aqui da Gineco com a URO, fazer essa dobradinha. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado a vocês. Aí. Isso aqui é uma obrigação nossa, como colega, como médico, como amigo, como diretores de sociedade, fazer essa integração. Nos vemos, então, em uma outra oportunidade. Muito obrigado e agradecer aqui aos nossos queridos colaboradores do estúdio, que deram um show para nós aqui. Obrigado à diretoria atual da sociedade, abrir esse espaço para que a gente possa fazer essa participação. Um beijo a todos, um bom ano, uma boa década, para que a gente viva cada vez mais e melhor. Não é só viver mais, é viver com qualidade. Obrigado aí por todos.